Olá, meus caros. Vamos a mais um Falando Verdades aqui. Vamos colocar, como de praxe, as frases dos comentaristas que eu acompanhava no passado. Nessa live vai ter a dobradinha Davi Coimbra, vai falar de Deus aqui. E Prates, também às vezes o Prates fala. Nós vamos até, olha, Freud diante de Moisés. É um relato aqui interessante. Mas antes, porém, eu quero falar sobre uma coisa interessante. Acabei de postar no canal um News Jurídicas. O que era um News? Notícias jurídicas. Que eu fazia no ano de 2017, 2018. Até aparece o nome do canal. Eu nem me lembrava mais que eu já tive um canal chamado Abordagem Jurídica. Eu me lembro do Abordagem Cristã. Foi o pioneiro, um dos primeiros. E nós tínhamos também uma abordagem jurídica. E ali eu estava vendo como que eu comecei praticamente no YouTube. A câmera bem ruim mesmo. Era a câmera 1.3 megapixels do notebook velho que eu tinha. E eu fazia dentro dos conformes, não tinha nem muito aplicativo bom. E mesmo assim eu fiz vários vídeos naquela entoada. Esses vídeos estavam em outro canal desativado aí, estou repostando. Fiz um TBT. Porque é interessante, inclusive, perceber como que eu mudei nos meus comentários. Não necessariamente a minha essência, mas o modo de comentar. A gente vê que, com o passar do tempo, vai se evoluindo no falar, não vai mais se gaguejando, não vai falando mais os vícios de linguagem, como né, pois essas coisas todas aí. E ali aparece muito, porque é início. E aquele formato até, de certo modo, é interessante. Talvez eu retorne e faça aqui o News Jurídicas, trazendo como fonte a Rádio Justiça, coloco o áudio e comento sobre, acho que muito interessante, muito importante. Meu canal, ele não tem foco, são os assuntos que eu acho necessário colocar. Inclusive, em breve vai indo para o TBT do BG, que é um quadro aqui, uma reflexão acerca, na época, claro, dentro daquele contexto, a condenação e a prisão do Lula, porque eu cheguei a acompanhar tudo isso. É porque eu sou lá de 2017, acho que a prisão do Lula se deu, se não for no final de 2017, no início dos anos, ou do ano, não, dos anos, de 2018. Muito bem. E quero dizer para as pessoas também que chegam no canal, geralmente estão chegando por conta de assunto gospel, ainda tem essa pegada. Meu canal é eclético. Muita gente está chegando por conta do comentário do Wesley. Lembrando que meu canal não é gospel há muito tempo. E hoje está com esse nome, talvez vai mudar novamente, porque eu estou checando o nome mais ideal para o canal para deixar para sempre aí. Até porque a gente teve muita perseguição, ainda tem. A gente sai das patotas, as patotas não querem sair da gente. As amiguinhas não querem sair da gente, né? Querem estar pegadas igual carrapato. Mas tá repreendido o carrapato, a gente arranca o carrapato. Arranca a parasita, o parasita. Porque a vida é cíclica. A vida tem altos e baixos. Como eu estava vendo, e até eu sou muito saudosista, aqueles áudios, aqueles comentários lá, eu nem me lembrava mais, como muitas das vezes eu era contundente, incisivo com algumas pautas e poderia até, para quem me visse naquela época, ou até hoje vê achando que é o meu pensamento atualmente, achar que eu seja um autodidata eu sou, mas não é um autoritário, um déspota, mas não é bem assim. Era o meu modo, eu estava aprendendo como comentar de uma maneira equilibrada, pausada, que naquela época já não era pausada, era e paulada aqui, paulada de lá. Hoje, por incrível que pareça, no passado eu recebi alguns comentários, esse cara fala muito pausado, fala mais rápido. Não, você tem que acabar com a sua agorofobia, não. É o medo do público. Você tem que acabar com a sua ansiedade.
Você está muito afoito. Se você quer a coisa rápida, sabe o que você faz? Coloca no volume, né? Volume é velocidade 2. 1 ponto alguma coisa, 1.5, velocidade 2. Aí você vê uma live de 1 hora em 30 segundos. Em 30 segundos não, né? Não dá. Em 30 minutos. Faça isso. Inclusive, eu faço isso para edição dos vídeos. Porque eu mesmo, meu cérebro já está em 2.0 ou na velocidade 2. Inclusive, quando eu vejo lives de podcast, aquelas lives enormes, às vezes eu até vejo. É na velocidade 2. E quando o camarada fala muito rápido, colocar na velocidade 2 complica a beça para você compreender. Aí, às vezes, eu retorno, coloco um e-mail, eu deixo no normal. Quando o camarada fala bastante pausadamente, é necessário. Não é necessariamente por conta dele falar pausadamente, é porque eu ando muito, nós, por conta da tecnologia, andamos muito ansiosos, queremos as coisas às pressas, somos imediatos, ou somos muito imediatistas, queremos tudo aqui agora, fala, não enrola, não é, sem promessa, sem rodeio, sem isso, sem aquilo. Mas as coisas não funcionam dessa forma, verdade? Muito bem. Vamos aqui ao que interessa. Então, deixando claro, o canal é eclético, é aleatório, fala de gosto. Está no título. Aliás, eu acho que as pessoas não veem. Porque eu compreendo esse pessoalzinho novo que vem. Eu sei que se eu fizesse só gosto, eu falasse só das tretas do mundo gosto, poderia ser que o canal crescesse, que o canal... Mas eu não estou afim, eu estou assim, afim de sempre inovar, sempre fazer diferente. O que eu quero destacar aqui, vou mostrar, tentar mostrar, inclusive pelo fato de não ter colocado mil jurídicos, já se desescreveu 2. Mas o que está escrito aqui, eu vou colocar para vocês aí, estão na live, o que é escrito aqui na aba sobre, quando você vai na aba sobre do canal, é a descrição do que é o canal. Então tá aí. É um canal de comentários, bate-papo, música, teologia, filosofia, direito, humor, vlog e muito mais. Aí tem ali, quem quiser ajudar o canal, depois vem embaixo, quem quiser ser membro do canal, aí clica ali nos links. Aí aparece tudo aí, o nome do canal, as visualizações, e que o canal começou em 7 de setembro de 2017. Atualmente nós estamos com 1.583 vídeos, mas na realidade são mais de 5.000 só nesse canal, porque andei fazendo um filtro, tirando vídeos antigos, principalmente mundo gospel, que sinceramente não me apetece mais falar, não tenho mais vontade de falar desse mundo. Às vezes eu recebo de amigos ou de pessoas que são inscritas conteúdo para falar de gospel, eu, assim, não digo nem mais nada, porque às vezes vai ofender a pessoa. Eu só descarto o conteúdo. Muitas das vezes o que me passa também eu já falei, não é nada novo. Então eu não me preocupo. Eu quero coisa nova. Eu não consigo ficar um velho. Por isso que, para quem é cristão, você sabe muito bem que o Senhor Jesus falou, e é o Senhor, mesmo assim sendo no Apocalipse, que eis que faço nova todas as coisas. Jesus é novo. É novidade toda hora, todo instante. Nós temos que ser nova criatura. Não dá para colocar vinho velho em odre novo. Muito menos. Não dá para colocar vinho novo em odre velho. E o vice-versa. Ou seja, tem que ser compatível. Novo é novo, velho é velho. Pode ter alguma utilidade? Pode, mas muitas das vezes é descartável. Eu não estou falando de idade, eu não estou falando de pessoa que envelhece a sua carne, eu estou falando no sentido que uma coisa velha não presta. Por exemplo, esse cenário aqui que eu estou, do jeito que eu pude fazer, com o dinheiro que eu ganhei aqui do YouTube, nenhuma mulher pagou esse cenário aqui para mim, esses livros tudo aqui que eu comprei, esse aqui, ó, tá? Essa, não é cartolina que fala, aqui é o nome disso aqui. É papel parede? Esse microfone, tudo aqui, esse brinco, até o brinco. Foi o YouTube que me deu, né? Foi o meu trabalho aqui. Então, isso aqui é novo. É do ano 2024. Agora, se você ver meus vídeos do ano 2023, 2022, 20, 17, 18, 19, vai ver que os cenários no plural, porque era muitas das vezes, eram outros. Por quê? Porque lá era velho, agora não estamos novo. Estamos no atual, é nesse aqui. Do jeito que dá. De acordo com a possibilidade. No entanto, todavia, tem pessoas que ficam estagnadas no velho, quero o velho.
O problema não é ser saudosista, como eu sou saudosista, amar as coisas antigas. O problema é ficar preso lá. E com relação à idade, é você ter a mente velha, ser um velho. Inclusive, nós temos na Bíblia o profeta velho e o profeta novo. O profeta velho só quer saber do quê? De coisa que não interessa, não vale a pena. Apesar que muitas vezes você manter aquela velhice ali, às vezes dá dinheiro, né? Aquele estilo de vida. Você vê agora, dizem que o SBT ele está passando por um perrengue por conta do falecimento do Silvio Santos. Muitas pessoas estão deixando a casa. Teve um grandão aí que saiu depois de 40 anos do SBT. Só que tem um detalhe. Agora tem um stream. O SBT vai para o stream, já está no stream. Já lançou logo após a morte do Silvio Santos essa plataforma. Tem as filhas que são jovens ainda, não tem nem 50. Aliás, a primeira tem mais de 50, tem 60 quase. Se já não tem 60. As outras, aquela que ele teve com a primeira mulher, não tem nem 50 anos, então são jovens. A primeira mulher não, com a segunda mulher. Então, vai ter uma mudança natural. O programa Silvio Santos já é um outro. Apesar de utilizar os mesmos quadros do passado de sucesso. Como Qual é a Música, que eu vi recentemente, mas é um outro formato. Como aquele lá que o Silvio Santos fazia com o Carlitos Teve, aquela turma toda lá, mas é um outro formato. Ou seja, permanece, de certo modo, a essência, mas a aparência é outra. E, de certo modo, isso é inovar, isso é novo. Estou falando disso porque as pessoas têm que entender as mudanças. Inclusive, aqui do canal. Poderá chegar um dia que eu não estarei nem mais no canal. Talvez esteja outra pessoa no meu canal. Talvez, quiçá, eu pare. Também tem isso, essas possibilidades. Futuro é dos pertence. Então a gente tem que estar preparado para todo tipo de mudança. Inclusive esse Wesley aí, ele tem canal no YouTube, quase 50 mil inscritos. Ele tinha. Um vídeo que ele está lá abraçando o pai dele, levantando o pai dele lá em cima. Era ano passado, Dia dos Pais. Tá aí bombando. Eu nem sabia que ele tinha canal. Achei que era só Facebook, Instagram, porque lá realmente parece que ele tem uma rede social grande. No Instagram tinha quase 100 mil inscritos. Seguidores. Vamos ao cerne daqui. Falta dizer, pensei que já tinha largado o pé da Maísa. Agora vai falar do Silvio Santos. Interessante, esse comentário deve ser lá de 2009. A garotinha gênio que o Silvio Santos contratou. Os chatos, cujas filhas e netas não devem para nada, ficam encrencando contra o trabalho da menina. Vai se preocupar com os índiozinhos que andam por aí mal vestidos, sentados no chão, com frio e batendo o pandeiro? Pratos aqui é defensor do trabalho. Se não atrapalha no estudo, esse trabalho infantil aqui se ganha muito. O grande problema é a exploração, às vezes, dos familiares e pais. Ou pais. Como tivemos no caso lá da Larissa Manoela, não é isso? Comentamos aqui no canal. Falta dizer, iam pela calça juntos. Pela calça? Eu tô mal aqui de leitura, hein? Os três iam pela calçada juntos. Uma senhora mais velha carregando sacolas. Uma mulher mais nova carregando uma criança no colo. E ao lado delas um bermudão de mãos no bolso. Provavelmente o pai da criança. Quer dizer, o vadio ia assobiando e as mulheres dando duro. A culpa é delas pela vadiagem deles. Tem homens que gostam de ficar sugando das mulheres, vivendo das mulheres, são gigolosos. Eu não gosto disso aí. Eu penso que é os dois que têm que dar tudo juntos. Tem que ralar, cada um dando o que pode, muitas das vezes. Às vezes o cônjuge, o homem não pode ajudar, a mulher ajuda. Às vezes a mulher não pode ajudar, o homem ajuda. É nesse sentido, é uma troca. E cada um dando no mínimo 50%. Vamos lá. Medo do quê? Medos sociais não mordem, mas paralisam. Todos temos algum medo social, todos. Isso significa que algumas coisas da vida social evitamos. As razões são múltiplas, mas todos nos fazem sofrer. Alguns chamam esses medos de fobias sociais. As de todo tipo. Uma delas é falar em público. Isso aí é complicado.
E depende do público também. Quando você já está acostumado com o público, você fala tranquilamente. Por exemplo, eu mais ou menos entendo aqui, principalmente uma meia dúzia ou até dezena de pessoas que geralmente estão nas nossas lives, mais ou menos o que elas querem ouvir. Elas até aceitam o meu modo de falar, de comentar e tal. Agora já tem um outro público que é voltado para nichos, que é voltado para determinados tipos de assuntos. E quando eu não esteja falando, é óbvio que não aparece na live. É óbvio que pode até aparecer um dislike porque eles não querem esse tipo de assunto. Mas eu não me importo, porque não estou seguindo a onda, o hype. E na vida real, existem também vários tipos de público que você tem que saber lidar com esse público. Você tem que saber ser o interlocutor, é isso? Aquele que sabe apresentar ou falar exatamente o que o público não necessariamente quer, mas precisa. Um palestrante tem que saber muito bem disso. Ou vou dar uma palestra de direito. Eu não sei nada de direito, não sou formado em direito. Como é que eu vou dar uma palestra sobre? Agora, se eu sou um mínimo básico, eu posso, noções gerais, isso é, noções básicas, eu posso compartilhar, eu posso palestrar sobre. Exemplo. E muitas das vezes os medos que as pessoas têm de falar em público são por conta disso, não sabe quem seja o público, outras vezes sabe, tem aquele receio, aquela insegurança, porque tem a tal agorafobia que eu estava falando aí. Mas, obviamente, depois que você vai 1, 2, 3 vezes, você vai perdendo o medo, vai tendo um traquejo de como falar, de abordar o público, de falar, que eles venham lhe compreender, e aí está tudo perfeito. O importante é dar o primeiro passo. Como eu dei, eu me lembro, como se fosse hoje, lá em 2005, 2006, para ir na frente e cantar um hino na igreja, ou contar um testemunho. Querendo ou não, ali é falar em público, ainda que tinha 10, 5, 15, 20 pessoas, já é alguma coisa, é um teste. E fui me preparando, às vezes recuando, teve umas 2, 3 vezes que eu recuei, que eu não quis, e aí já segui a vida como obreiro, ou seu que abria cultos, até que eu me senti confiável no ano de 2008, comecei a abrir cultos e pregar. E chegou a um dado momento, depois de N vezes lá, que eu já estava tranquilo, já estava soberano. E chegava, comportava 200 pessoas, penso eu, quase 200 pessoas sentadas, e em pé devia caber 300. Cheguei a abrir um culto para 300 pessoas. Culto lotado, cheguei a pregar para mais ou menos esse público. Aí para mim já não tinha mais nenhum problema. Aliás, até a multidão era bom para mim. O ruim é estar pregando para 2, 3 pessoas. Alguns chamam esses medos de fobia associada, Tem que levantar da cadeira e ir lá na frente, é isso. E dizer alguma coisa para um grupo de pessoas paralisa muitos potenciais oradores. E essa paralisia se manifesta ainda que estejam diante de um grupo de pessoas conhecidas, colegas de aula, de trabalho, de igreja, do que for, de igreja, exatamente. O 2 ou 3 que você conhece, ou é um familiar, ou é um conhecido, às vezes te inibe mais do que uma multidão que você não conhece. E eu percebi isso exatamente na igreja. Eu podia estar lá 500 pessoas, nunca vi na minha vida, era da região, mas de outras cidades, eu mal tinha contato com essas pessoas, às vezes nem tinha, então para mim era tranquilo. Agora, quando você está ali na mira de 1 ou de 2, você fica um pouco... Né? Sim, eu sei, mas das vezes, no caso de falar em público, a fobia não é fobia nem medo. É não ter o que dizer. Isso aí eu tinha, isso eu me preparava. Não é para me gabar, mas quando eu comecei a pregar, por exemplo, eu já tinha lido a Bíblia 3 vezes por completo, já tinha estudado tanta coisa. Já estava até me desviando de igreja, praticamente. Já estava entendendo que igreja é uma coisa, Jesus Cristo é outra, que religião é uma coisa, que religião dos homens é outra. Muito bem. Mas é duro admitir que temos a cabeça vazia. Outros, todavia, têm muito a dizer, mas não se garante, têm vergonha de suas ideias do que os outros vão pensar. Também tem isso, medo de críticas. Que lhes sobrevenham, aliás, um branco na hora de falar, etc. Já outras pessoas têm dificuldade para chegar a uma festa. Inconscientemente, elas imaginam que todos vão olhar para elas ao chegar. Convencidas, tudo vão
convencidas. Tudo não passa de insegurança, autoestima baixa. Sim, mas onde queres chegar com essa conversa mole? Pratos, né? Que é o comentário aqui. Boa pergunta, leitor, leitora. Boa pergunta. O que eu quero dizer é que, para vencer as nossas fobias sociais, só temos uma saída, só uma. Antes de mais nada, que fique claro que a medicação, anestesia, nos faz ficar um tanto fora da realidade, da consciência clara do aqui e agora. Remédio não cura a fobia social, medos sociais. Não cura mesmo. O remédio ajuda quando faz parceria com uma boa psicoterapia. Sem a psicoterapia, necapeteca, não funcionam os remédios. O Prato está falando da psicoterapia porque ele é formado em psicologia, além de ser jornalista. É preciso cavar fundo para trazer dos porões da mente as razões dos nossos medos. Mas que uma coisa fique muito clara: as nossas fobias, os nossos medos sociais, como disse lá em cima, no texto acima, só tem uma saída, um enfrentamento que nos assusta, do que nos encolhe, não há outro jeito. Quem, por exemplo, tiver medo de elevador, vai ter que pegar o elevador e ir até o último andar. Quem já não teve medo de elevador? Uma época eu tinha uma vertigem, depois, enfim. Isso era quando é criança, adolescente. Ou ter ideias, crer nelas, e lá na frente dizê-las para grupo de ouvintes, numa reunião qualquer. Não se perde de outro modo o medo de falar em público. Ainda não inventaram o macete para pular esses enfrentamentos. Pânico de gente, andar no meio das gentes. Ah, mas vou morrer. Não, não vai não. Não vai não. Quando admitimos o medo das fobias sociais e recuamos evitando-as, elas crescem diante de nós. Quando vamos para cima delas, elas recuam e os pacientes começam a se curar. Se for o seu caso, tem que ir para cima, tem que encarar, tem que aventurar-se, desafiar e pronto. Quanto mais se rebaixa, se recua, mais você sofre. Tem que ter medo, fobia, e principalmente quando você se garante, você tem conteúdo, você tem ali aquilo que poderia ser chamado de pedigree. Sempre quando eu vou falar essa palavra, eu me atrapalho, né? Pedigree é a marca da ração do cachorro. Mas a gente fala esse termo, né? Pedigree acadêmico, ou se tem um lastro, um fundamento de conteúdo que possa transmitir para os ouvintes. Espera aí. Será que ainda tem continuação aqui? Ou é outro? Não, cabeça e coração. Isso aqui já é um outro assunto. Cabeça e coração. Vamos lá, cabeça e ao coração. Dia desse eu ouvi uma boa no rádio. É bom, estou escutando rádio ultimamente, mas não escuto mais rádio de notícia. Vou voltar. Tipo a CBN. É muito bom. Apesar que as músicas ajudam, de certo modo. Uma causa que, porque luto há muito tempo. Boa cabeça é boa saúde. Essa é a luta. Essa é a causa. Muita gente reluta em aceitar que ter boa saúde depende da cabeça, do modo de pensar. A boa de que falo, ouvi no programa Notícias da Tarde, como eu acompanhei esse programa aqui, que ele apresentava Pratos, às tardes na Rádio CBN Diário, do Grupo RBS em Florianópolis. Hoje já não é nem RBS, é NSC, nossa Santa Catarina. O Grupo RBS continua, apesar que seja do Grupo do RBS, se eu não me equivoco, só que mudou o nome. E a CBN Diário é a filial da CBN Nacional, aqui em Santa Catarina. A notícia foi trazida ao programa pelo companheiro Renato Igor, que ainda está nessa rádio ainda, ao entrevistar o médico Adib Jatene, emérito cardiologista brasileiro. O doutor Jatene contou que cansou de repetir as mesmas coisas aos que perguntaram o que fazer para ter uma boa saúde cardíaca. Ele disse ao Renato que todos já sabem que é prudente cuidar da alimentação, dos exercícios físicos, dos exames regulares, essas coisas. Mas o mais importante foi ouvir dizer que sem uma mudança no estilo de vida, nada feito. Vai ser muito difícil a pessoa ter um coração saudável. Tenho dito aqui a exaustão que a nossa cabeça comanda a nossa saúde. Mas uma coisa é certa, ter uma cabeça arejada é tão difícil quanto subir o Everest sem perna. Vivemos competindo, comparações com os outros, por exemplo, é um tipo de comportamento que exaure e pode matar. Competimos pelo corpo mais bonito, pelo carro de mais status, o maior status, pelas grifes das roupas, invejamos, odiamos, tudo isso atrapalha a mente.
Vivemos a luta louca e sabemos por quê. Corremos atrás dos ventos das vaidades. Boa palavra aqui, ventos das vaidades. Alimentamos agressividades neuróticas por tudo e por nada. Isso seca os ossos. A Bíblia fala que a inveja é sequidão dos ossos. Desregula o coração, eleva a pressão, deixa o sujeito à beira do precipício. Esse precipício tem nome, infarto. E tem sobrenome, morte. A ansiedade também parte do time das nossas loucuras. E a ansiedade, você sabe, uma insegurança que nos faz temer o futuro. A depressão é ficar preso no passado. O medo é uma relação objetiva com alguma coisa que nos assusta. Diante do medo de cachorro, por exemplo, temos duas saídas: enfrentar o cachorro ou fugir dele. Já da ansiedade, não conseguimos fugir. É um medo vago, impreciso, não se tem ideia do que está por acontecer ou que se vai acontecer. Vivemos inseguros diante do que provavelmente talvez nunca aconteça. Mas vai dizer isso para um ansioso. Viver de aparências, mentindo, enganando a nós mesmos antes de conseguir enganar os outros. Qual é a vantagem? Ansiedade. Viver engajado no mundo do consumo, o mundo de ter e não do ser. Aonde vamos chegar com essa tolice? Quem se desapega, como eu sempre falo aqui, quem vive dentro da decência e do que é suficiente, vive bem. Tem coração forte, mas quem consegue viver assim? Doutor Jatene. Foi o que o doutor falou para a gente ter uma vida melhor. Exato. Não basta ter um coração bom. Se a tua mente não está boa, o teu coração vai sofrer. Trabalham junto, certo modo. Então é necessário ter uma mente boa. E como você vai ter uma mente boa se você só busca cargas negativas ruins? Por que que eu parei? Eu tenho que citar isso, porque muitas das vezes as pessoas não entendem, aí vem no comentário: por que que você não traz mais fulano para ser entrevistado no teu canal, fazer live contigo? Por que que você não está mais na patota A, na patota B? Porque são lixos. Ponto, você tá, não estou dizendo todos, alguns são lixos para minha mente. É um lixão para minha mente. Então, agora a propaganda aí de política, deve estar passando buzinê aí. Então, o que acontece? Assim, fica lá, eu cá. Não quero poluir a minha mente. Mas aqueles que estão poluídos querem poluir os outros. Quem não está com a paz ou não busca a paz quer guerra, como diz o Chorão. Quem está com a sua mente podre, corrompida, cheia de mazela, cheia de sofrimento, querendo tirar a própria vida na cama, se não fosse a mãe socorrer, como tem um caso aí de um youtuber aí, né? Segundo comprovação, queria tirar a sua própria vida na cama, e a mãe que foi socorrer ele. Aí ele quer perturbar a vida dos outros, porque já é um infeliz, já é um pobre coitado, miserável, pobre, cego, nu, desgraçado, como diz a Bíblia. Aí você vai ficar naquela loucura lá, aquela pressão negativa. Sua cabeça não é pinico. Seus ouvidos não são pinico. Isso é um exemplo aqui, né? A plataforma, você se estressa no mundo virtual, que nem é para se estressar, porque você nem conhece as pessoas direito, você só vê imagem e áudio, mais nada. Mas hoje em dia, por conta exatamente da tecnologia, e às vezes você tem que fazer um detox, saltar fora para viver bem, você se atribula por coisa que a imaginação, até como diz o Pratos aqui, é pegar aqui nas bolhas aqui. E na vida, você também se incomoda com outra coisa. Você tem que mudar. Há tempo para o conhecimento, como já diria Mário Sérgio Cortella, e eu digo, há tempo para mudança. Para colocar a sua cabeça no lugar, para buscar coisas boas, para cumprir o evangelho de Filipenses 4:8, que diz: se há virtude, se há louvor, se há coisa boa, decente, nisso pensai. Se você começar a mudar aos poucos, lutar contra os maus pensamentos, a sua vida vai melhorar. A saúde vai vir para você. Vai para a academia. Hoje eu vi aí uma pastora dizendo que estava na academia se cuidando. Vai se cuidar na academia. Vai praticar um esporte. Vai nutrir a sua mente com coisas boas. Vai escutar uma música. Vai arranjar um namorado, uma namorada real. Saia das redes sociais. Se for o caso, né? Se as pessoas estejam passando problemas aí. Eu sinto muito bem fazendo o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui, para mim, não é nenhum estresse.
Até porque eu entendo, já estudo isso aqui há muito tempo. Muitas vezes a gente está vulnerável, cheio de problemas já internos e qualquer coisa vira uma tempestade de copo d'água. Já dá uma gotazinha assim. Aliás, o copo está cheio aqui. Só uma gotazinha nada transborda. E você sai um pouco de si. Mas depois faz a reflexão tudo numa boa, numa relax. Porque você entende o que está por trás, os problemas. E a vida não é fácil. No mundo teremos aflições, mas podemos vencer. Vencendo, fazendo a nossa parte, esforçando, tendo bom ânimo. Como é que você vai vencer se você só busca lixo? Se você só busca contenda? Se você só busca coisa que não faz bem para sua mente? Aí depois não adianta se desculpar, isso aí, aquilo não dá, pô. É colher aquilo ali. Então, voltando, e até usando o exemplo aqui do meu canal, por isso que eu me afastei de determinadas coisas, de determinados assuntos, de falar desses assuntos, ou me associar com quem fala determinados tipos de assunto que não me agrada, me deixa incomodado, que me chegou a dar um pico de pressão alta lá em setembro, 4 de setembro do ano passado, um transtorno de ansiedade severíssimo. Agora, quem está com a sua cabeça totalmente detonada com porcaria, ele só pensa nele. É terrível, né, nesse sentido. Eu ia dizer exorcista, mas na realidade é outra coisa. Talvez ele exorciza os problemas dele nos outros, ou desconta nos outros. E ele ou ela, né? Entender? E não se coloca no lugar do outro. Coisa. O que tem a ver o pão doidão, o que a gente está falando com a Copa do Mundo? Você já está aqui aplicando o caso ansioso. Eu posso dizer quem vai ganhar a Copa do Mundo desse ano. Ah, tem Copa do Mundo desse ano? Tem. Eu estava vendo hoje, perto do meio-dia, não era? Acho que era. Copa do Mundo de futsal, futebol de salão. O Brasil está na final. Vai pegar a França ou vai pegar a Argentina. E pode ganhar o Hexa. O Brasil no campo é penta. Também é penta no futebol de salão. Pode, ao chegar à sua 7ª final, ser Hexa. E o Brasil do campo também chegou em 7 finais. Venceu 5. E esse agora o futsal. Para ganhar a 6ª. Vamos lá, né? Bichos. Todo tipo de tradição, festa que envolva animais sendo fustigados ou fazendo força deve ser proibido. Eu não concordo com a vaquejada, essa coisa toda. Não obedecida à proibição, os envolvidos na tradição devem ser presos ou pegos pelo pescoço, que vão fazer essas brincadeiras com seus pais, com seus filhos, não com bichos indefesos, cavalos e boi, vão se catar toscos. Eu também penso isso aí. Quem agride animais, sejam animais selvagens ou não, olha, é pior que um animal. Essa é a realidade. É um frustrado. Eu já vi cada coisa, né? Ouvi, inclusive fazendo com cachorro, com gato. Até hoje se faz, lamentavelmente. Eu já trouxe aqui no canal, mataram cachorros aí, artistas envenenando. Camarada que faz isso aí. E acho que não vão sofrer nada, que Deus não vai cobrar naquele último dia. Vai cobrar sim. Porque o homem justo, ele cuida dos seus animais, está escrito em Provérbios. Para quem que se diz cristão e maltrata cristão aí. Precisa-se, como faz falta um amigo, dizer amigos no plural, já existe reticências. Já pedi aqui que levanta a mão o leitor, a leitora que tiver 3 amigos. 3, não mais. Pai e mãe não vale, irmãos valem. Nem os irmãos dá para confiar, né? Às vezes até o pai ou a mãe não tem amigo, né? O Prado está falando aqui uma verdade. Talvez ele tenha os 3 filhos dele, que amam ele, tinha a esposa que faleceu, lamentavelmente. Claro que foi a posterior a esses comentários dele aqui que eu tenho arquivado. Eu me tornei praticamente fã dele, né? Nunca vi ele. Poderia ter visto algumas vezes, mas eu digo ver pessoalmente. Mas admiro o trabalho dele. Para mim é fenomenal. Isso aí que eu penso. Praticamente o Prato me moldou, me formou o caráter, apesar que eu já pensava assim, só na realidade confirmou. Né?
deu mais segurança, convicção para aquilo que eu pensava. Mas aqui ainda continua o milagre, os amigos. Ó. Ninguém mesmo. Não diga isso, seu Prato. O senhor gosta de exagero, o senhor não sabe da minha vida. Tenho sim, tenho 3 amigos, mais até. Tudo bem, mas não vamos discutir. Mas que não tens, não tens. Amigo já disse aqui, é exaustão. É aquele sujeito, olha o que é um amigo aqui. É aquela pessoa que, sabendo que nossa casa está em chamas, chega primeiro que os bombeiros. Amigo é o sujeito que divide, é dividir, é partir ao meio, a dor, a alegria, o que for. Conosco, raríssimos tem esse tipo de amigo. Conhecidos? Conhecidos temos aos oceanos. Ou conhecidos temos aos oceanos, né? Abundam. Conhecido é uma coisa, amigo é outra. Exatamente. Como dizem que amigo é uma coisa, colega é outra também. O que quer dizer? É que todos que se autodestruíram na vida, dos suicidas, os que se destruíram e se destroem no casamento, na saúde, na profissão, na vida, enfim, todos esses nunca tiveram um único e disponível amigo. Se eu tivesse tido, não teria feito o que fizeram. Michael Jackson foi um deles. Um amigo o teria pego pelo braço e sacudido a realidade quando ele rejeitou a sua negritude e quis ser branco. Apesar que se tem uma divergência. Ele disse que ele tinha vitiligo. Então, fez aquele procedimento. Um médico amigo não teria concordado em mutilá-lo, ou mutilá-lo o nariz. Ali o Michael Jackson começou a morrer. Faltou-lhe o amigo, sobraram-lhe os conhecidos. As aves de putrefação que cercam as celebridades e a todos nós. Amigos nos chama de loucos quando queremos fazer uma bobagem. Amigo, eu disse. O amigo vai dizer, tá louco? Vai fazer uma loucura essa? Né? Você vai fazer isso, vai fazer aquilo? Aí eu disse, dia desse caiu-me às mãos um folheto do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Uma instituição formidável que procura ajudar pessoas pessoalmente ou por telefone, ou quando elas se encontram aflitas, ansiosas ou até em pensamento suicídio. Nesse folheto, lê-se, você não imagina o que uma conversa pode fazer pela sua vida. Santa verdade. Um coração amigo nos escuta. Escutar é mais do que ouvir. Existe a diferença de escutar para ouvir. É jogar a mente e o coração sobre o que está sendo ouvido. Quem nos escuta nos ama, nos ajuda, nos tira das tentações, nos salva, não nos prejudica, não vai falar besteira por aí, né? Enfim. E depois não quer receber barretada. Aqui no meu canal, a barretada é para todo mundo, inclusive para mim. É só não ver meu canal, é só se desinscrever no canal, procurar os canais abençoados dos amiguinhos e me esquecer, só isso. Muito bem. Nós mesmos raramente escutamos os outros, quando muitos fingimos que estamos ouvindo. Não estamos. Estamos ouvindo a nós mesmos. Quando emprestamos nossos ouvidos a uma pessoa, vamos encantá-la com a melhor das graças, ouvir o outro. E ouvindo os outros, podemos salvar-lhes. Desde, é claro, que sejamos amigos. Amigo grita, xinga, ralha, pega pelo braço, diz verdades e não se importa com o bico do amigo xingado, no caso, né? Quer-lhe o bem ou ama, precisa-se de um amigo, um só. 3 é um milagre. Todo mundo é teu amigo, né? Principalmente quando você tem alguma coisa a lhe oferecer, tem algum bem, alguma coisa assim que outra pessoa chama atenção. Chama a atenção da outra pessoa. Talento. Você quer ser um sucesso na vida? Garoto, garota. Né? Como dizia o Sérgio Grossman. Garoto, garota. Fala, garoto. Evite os concursos. Desenvolva seus talentos para uma atividade que exija permanente empenho, paixão e desafios. Com isso, a vida se renova. Você se torna mais criativo, segundo Prates, e vai viver o amor profissional por toda a vida. Fora disso, só o comodismo, o tédio e as repetições. Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa. É isso, né? Já diria o Paulo Coelho, Al Seixas e Aleister Crowley. Felicidade. O título do livro é Vida Executiva, Razões de Infelicidade. Nesse livro fica sabendo que 80% dos executivos que fazem parte das 500 melhores empresas do ranking da revista Exame são infelizes no trabalho. Tal
felicidade no trabalho que não se encontra. Mas pelo menos dá dinheiro, né? O dinheiro não traz felicidade, poxa. É para trazer. As razões muitas, mas uma coisa é certa, a infelicidade. Mas às vezes está na frente da mesa e não atrás dela. E a pessoa não quer estar ali, né? Não acha legal o trabalho, enfim. Tem vários motivos, né? As pessoas andarem frustradas ou infelizes por conta disso. Bom, aqui tem outros comentários, mas são mais longos. A gente vai deixar para uma próxima. E agora vamos para o David Coimbra, Davi Coimbra, falecido já, não está entre nós desde 2022. Um bom jornalista, faleceu jovem, podemos dizer, não era idoso ainda, acho que tinha 60 anos só. E o Prazo, por exemplo, tem 80, está vivo ainda. Ele falou sobre isso aqui que nós vamos ler agora, eu creio que foi ele. Sobre Freud diante de Moisés. Olha, vamos ler só esse artigo, tem outros tais. Algo impedia Freud de ir a Roma, algo dentro dele, um temor, uma angústia. A cidade eterna representava muito para um homem que amava a história e a arqueologia. Não por acaso a psicanálise é chamada de arqueologia da mente. E sabe-se lá o que a mente complexa, que era a mente complexa de Freud, ou que a mente complexa de Freud supunha encontrar numa cidade que é, na prática, o quê? A alma do Ocidente. Só aos 35 anos de idade ele conseguiu vencer os seus próprios temores, ou terrores, e 1,116 quilômetros que separavam Viena da capital da Itália. Chegaram lá e deslumbrou. Chegando lá, né? Sozinho, claro. Se deslumbrou. Tudo o encantava, mas um detalhe mais do que todos. Uma estátua. Ah, tá. Então tá falando. Moisés de Michelangelo. Freud passava horas a admirar a escultura, embevecendo-se com cada detalhe, rabiscando anotações. Assim procedeu cada vez que retornou a Roma. E, derrubada essa primeira resistência, retornou várias vezes. Passado 13 anos do seu primeiro encontro com Moisés de mármore, Freud escreveu um alentado artigo a respeito. Publicou na revista Imago, sobre pseudônimo. A verdadeira autoria do texto só foi descoberta 10 anos mais tarde. Li esse artigo com quase todo mundo da Lavra de Freud. É inteligente, é bem alinhado. Por isso, quando da minha primeira visita à Itália, isso deve ter sido o Coimbra que foi para lá, senti a necessidade urgente de ver o Moisés de Michelangelo. Difícil. Subi o morro, em da igreja da Universidade de São Pedro, e num canto modesto de templo, meio na penumbra, meio esquecido, deparei com a estátua de que tanto galvanizado o espírito de Sigmund Freud. Galvanizado, tá certo. Aqui o Davi Coimbra só tem com palavras da norma curtíssima, para deixar a gente assim, né? Sem o que dizer. Mas vamos lá. Está falando de arte. A escultura, de fato, é importante, é impressiva. Mas o que mais me tocou não foi a obra em si, foi pensar que um dia, décadas atrás, Freud esteve ali onde eu estava, deixando-se enfeitiçar pela magia de Michelangelo, como eu também me deixava. Naquele dia, no fundo da nave da igreja, tentei compor a cena, um gênio bebendo da obra de outro gênio, os dois como se irmanando através da arte. Quantos homens houve como Michelangelo ou Freud na história do mundo? Quantos homens realmente imprimiram uma marca na civilização? Quantos seres humanos foram gênios de verdade? Pouco. Tem uma reflexão dele aqui, vamos ver. Na vulgaridade do século XXI, somos muito benevolentes para designar alguém como gênio. Michael Jackson, morto, tornou-se um. Chamar Michael Jackson de gênio é como no futebol chamar qualquer jogador em atividade. No Brasil, hoje de craque. A extinção os craques aí.
A não ser o crack naquele outro sentido lá da droga mesmo. Qualquer um. Com duas prováveis exceções que não por coincidência pisaram hoje à noite, tá falando aqui, no gramado perfeito do Beira-Rio. Ronaldo já foi craque. Hoje não se continua sendo. Nilmar ainda não é. Pode transformar-se num... Já se aposentou e não foi, né? Nilmar, que não é o Neymar. Jogou até na seleção, assim. Vê aqui. Qual deles sairá do campo com a faixa campeão? A resposta a essa pergunta também poderá indicar qual deles será ou ainda é o craque. Temos uma crônica aqui sobre o Grenal, provavelmente dá um show. E a ida de Freud ao Moisés de Michelangelo. O Moisés, a estátua tem mais valor que o próprio Moisés. Para algum livro. Porque Freud não tinha o seu ateísmo, tinha, apesar de ter sido criado de acordo com a tradição religiosa do seu tempo, da sua época. Para a igreja, Freud é considerado, a igreja católica, e boa parte até da evangélica, um profano. Principalmente um camarada que disse abertamente que tinha um desejo de coabitar pela sua mãe. E penso eu que o Cazuza, quando ele diz lá que só as mães são felizes, você nunca transou, né? Tá com a sua mãe, né? Naquele sentido lá perverso até. Apesar que o eu lírico é poesia e tal, a gente compreende, até porque o Freud falou de uma maneira assim absurdamente espantosa sobre isso, sobre o incesto, mas é claro que, psicanaliticamente falando, daquele complexo de Édipo, complexo de Eletra, e falo sobre a própria complexidade da relação entre o menino com a mãe ou com o pai, a menina com a mãe ou com o pai. Eu já falei desse tema muito aqui no canal, porque, de fato, Freud era um crânio, um gênio, falou algumas verdades, apesar de ser muitas das vezes mal compreendido, e às vezes existiam alguns exageros, porque na cabeça de Freud só existia sexo. Essa é a grande realidade. E, de certo modo, para analisar, o mundo é movido a coito e a dinheiro. E o dinheiro traz o coito traz o dinheiro, né? Uma lógica é isso. Se não fosse assim, nós não tínhamos um OnlyFans. E é coito virtual, né? Também temos isso. Mas não existiriam as plataformas aí de, né? Você sabe, que a André Surak e tantas outras vivem. E nós não teríamos também as corrupções. Os camaradas têm bastante dinheiro aí para aproveitar os seus prazeres carnais, fazendo as suas fantasias aí, muitas das vezes das mais absurdas, que você fica até tonto, como diz os espanhóis, doido. Ok, meus galera, falando verdades assim, mas não vou dizer insano, talvez insano para os ignorantes, arrogantes, mas para os sábios, bem aproveitoso, bem assim, edificante, porque isso é a vida. Devemos filosofar, não ir atrás de vãs filosofias, mas filosofar, pensar a ser determinadas atitudes, coisas que sucedem, valorizar o tempo, valorizar pessoas que são verdadeiras, amigas, pessoas que estão para servir, às vezes são até servis demais, são paus para toda obra, e sentem até vontade de ser o que são, sente prazer em servir. Isso é muito lindo. E, de certo modo, Freud e tantos outros, com as suas contribuições, pensamentos, serviram aí à humanidade, bem como quem é artista faz essas obras de arte, eles que fazem essas estátuas, as obras de arte, na verdade, esculpidos e esculturas, as esculturações não vai existir. Por aí.
esculpir. O trabalho da obra em si, né? Esculpições deve existir esse termo. Esculpições deve existir. Então, meus caros, é isso. É analisar tudo, ter bem, filosofar mesmo para viver a vida. O Salve Corinthians está falando aí porque tem Corinthians hoje, né? Tem um Corinthians e o Flamengo. O Flamengo que vai ter como técnico o Catarina. Quem está comandando o Flamengo é o Catarina, o Felipe Luiz. O pouco não vi ele jogando no Figueirense. Ele começou no Figueirense. O Estreito, o Continente, a capital. Mas ele é de Jaraguá do Sul. Jogou no Atlético de Madrid, jogou no Flamengo e agora é o técnico interino do Flamengo depois que o Tito foi embora. O Tito que era do Corinthians. E o Felipe Luiz, ele foi campeão com as categorias de base, parece que até do Mundial. Né? Tá 0-0 o jogo agora. Lembrando que o segundo jogo é no Itaquerão. Pode ser que o Corinthians leva vantagem pelo fato, né, de ter um time bom aí, de muitos estrangeiros. Agora veio o DP aí também, né? DP da pena, DP. Pode ser. DP, aliás, ele fala que é DP, mas é holandês, então é Depay. Deve ser Depay. DP se fosse inglês. Até achei que esse sujeito era inglês, mas é holandês. O Corinthians que também está bem lá na Sul-Americana. E o Flamengo foi eliminado da Libertadores pelo Peñarol. Poderia disputar com quem? Com o Botafogo, a semifinal, né? Uma vaga na final na Libertadores. E o Corinthians vai pegar quem na Sul-Americana? Acho que vai pegar um brasileiro ou não? Ia pegar um brasileiro, né? Se o Atlético não perdesse, acho que foi isso. Pegar o time da Argentina, o Racing. É isso, meus caros. De tudo um pouco você falar. Isso, de certo modo, é o que o jornalismo pede, preza. A verdade é saber, no máximo, o básico de tudo para compartilhar, comentar, noticiar. Apesar que meu canal não tem mais a pegada de notícias, sim, mais de comentário, bate-papo. Mas ainda se inclui isso. Um abraço e até uma próxima.